Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Esse é os seus 15 minutos do conhecimento da palavra. O intuito desses 15 minutos é te fazer mais do que vencedor através das Escrituras Sagradas. De uma forma rápida, curta, o Senhor hoje ministrou no meu coração, quando eu fazia o meu devocional, o desejo de compartilhar com você uma palavra. E eu queria que você compartilhasse essa palavra com pessoas que você sentiu no seu coração que precisam ouvir algo nessa manhã da parte de Deus a respeito de guerras espirituais. Eu quero falar com você assim sobre guerras espirituais, sobre conflitos espirituais. Eu quero falar com você nessa manhã sobre inimigos espirituais, sobre principados e fortalezas que se levantam no caminho do povo de Deus e através de ameaças, através de palavras que possam tentar paralisar, neutralizar o projeto que Deus tem para a sua vida. A palavra que eu vou compartilhar com você hoje, como eu falei, é 15 minutos e eu prometo não passar dos 15 minutos, amém? Eu glorifico a Deus porque Ele sempre fala algo ao meu coração. E nessa manhã o Senhor falava assim, compartilha essa palavra, peço meu povo para compartilhar essa palavra porque eu quero, nessa manhã, dar um livramento para aqueles que creem, literalmente, verdadeiramente, na palavra do Senhor. A palavra do Senhor está em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7. Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 7. É um versículo muito conhecido, mas hoje eu quero falar algo que de repente você está vivendo e que por mais que você tenha fé, que você vá para o monte, por mais que você ore, que você busque, por mais que você faça propósitos, que você jejue, você fala assim, pastora, eu não estou conseguindo romper nessa área da minha vida. E eu quero te falar dentro da palavra um segredo, eu quero te contar um segredo, que eu creio que vai fazer com que algo novo venha acontecer sobre a tua vida. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 7, fala assim, esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Vamos ver aqui, analisar à luz da Bíblia, o que estava acontecendo no contexto histórico de Judá. A Bíblia diz que esse rei, o rei Ezequias, ele recebeu uma palavra da parte do Senhor, falando para ele não temer, falando para ele confiar que Deus era com ele e que Deus daria vitória a ele. A palavra é clara no versículo 7, quando ela fala, esforçai-vos, já dá a ideia de esforço, ou seja, não vai ser fácil, você vai ter que se esforçar. Tem de bom ânimo. O ânimo é algo que, no momento de uma luta, no momento de uma dificuldade, ele parece que foge. E mediante as situações que vêm sobre a nossa vida, o ânimo parece que, quando em baixa, nos impede de jejuar, de nos fortalecermos e de crer que Deus tem poder de fazer algo. E essa é uma das ferramentas do diabo, nos colocar desânimo. Ele nos colocando desânimo, ele nos deixa prostrados e nos deixamos prostrados, deixamos de jejuar, deixamos de orar e deixamos de tapar as fontes. E você vai entender agora o segredo de como tapar as fontes para que Deus possa nos dar vitória mediante inimigos que se levantam e se opõem a Deus. A palavra do Senhor começa falando aqui no capítulo 32, versículo 7, que Senaqueribe, que era o rei dos assírios, ele se levantou contra o rei de Judá, que era Ezequias. E é interessante que é uma das estratégias do diabo, te paralisar com palavras de maldição, dizendo que você não vai conseguir, que o seu Deus é fraco, que a sua força está num Deus que não tem poder de operar milagres na tua vida. A palavra do Senhor é muito interessante porque Senaqueribe ele manda e ele usa de um ardil que até hoje o diabo usa muito. Tentar paralisar pessoas através de um método de medo, de coação. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele recebe uma palavra do rei da Assíria, que era o Senaqueribe, dizendo que ia invadir, que ia matar, que ia destruir, e ele faz isso. A palavra do Senhor, ela começa falando no capítulo 32, que o rei da Assíria, que era Senaqueribe, ele junta o exército dele e ele tenta invadir Judá, que era nesse momento reinada pelo rei Ezequias. E é interessante, eu quero pontuar algo aqui com você. Logo no início do capítulo 32, tem uma chave, tem um segredo muito grande para que eu e você possamos sair vitoriosos. A palavra do Senhor diz que o rei
de Judá, que era Ezequias, ele olha para o semblante do rei da Assíria à distância e ele vê que era um semblante mau, que era um semblante ruim. A intenção de Senaqueribe aqui era invadir Judá. A intenção de Senaqueribe aqui era destruir o rei Ezequias e dominar Judá e tirar de Judá aqueles que eram os seus homens que estavam presos lá em Judá. Então a intenção dele era má, era perversa. Por isso ele manda um recado para o rei de Judá, que foi Ezequias, que ele ia invadir, ele ia destruir e ele ia dominar e não tinha ninguém que pudesse o impedir. Ele lança uma palavra de medo, de pavor, porém Deus, ele era com Ezequias. Aí entra o versículo 8, que diz que Deus, ele manda um recado, ele fala para Ezequias: não temais, esforçai-vos, não temais, porque eu sou com vocês. Eu vou dar vitória a vocês. Lá no capítulo 32, no versículo 8, menciona um Deus que fala para Ezequias: não tem mais, porque eu sou com vocês. Mas é interessante que a partir do versículo 1, e aí entra um segredo, começa dizendo que quando Ezequias vê que tinha uma guerra, que tinha um inimigo, e que esse inimigo era poderoso, potente, eu quero dizer para você que em alguns versículos mais à frente vão dizer que o anjo que o Senhor enviou destruiu 185 mil homens do exército de Senaqueribe. Irmãos, nós temos aqui um grande exército. Nós temos um exército muito forte. Senaqueribe não era um inimigo fraco. Senaqueribe era um inimigo potente, que tinha um exército muito fortalecido e que saiu com a intenção de matar e dominar e entrar e destruir tudo que Deus tinha dado para Ezequias, que era o reinado em Judá. E ali no versículo... E é claro essa palavra, no capítulo 32, fala algo muito interessante. Fala que Ezequias junta os homens dele, e aí entra o segredo dessa palavra. E manda esses homens taparem as fontes da onde saía águas. E a palavra também diz que Ezequias manda construir outro muro paralelo ao muro do palácio, para que o palácio onde ele estava fosse fortalecido e assim não pudesse ser invadido. E eu quero entrar em algo aqui muito interessante para falar com você. Para você que nessa manhã fala assim: pastora, eu jejuo, eu oro, eu busco, eu subo um monte, mas eu não estou conseguindo vencer rebalavasto e decandarai nesta área da minha vida. Sabe o que está acontecendo? Quando Senaqueribe manda o aviso que ele ia invadir, automaticamente a palavra do Senhor diz que um dos posicionamentos de Ezequias foi mandar tapar as brechas. Em algumas versões aparece a palavra brecha, em algumas versões aparece a palavra fonte. Dessas brechas ou dessas fontes saíam água. E a Bíblia fala que Ezequias fala assim: porventura sairia água, e porventura o rei da Assíria viria com seu exército e encontraria brechas saindo água. Ou seja, o inimigo, bebendo da água dessas brechas, ficaria fortalecido e invadiria com mais sucesso o reinado e o palácio ali do rei de Judá, que era Ezequias. E olha que coisa interessante, ele manda tapar as brechas. E eles tapam. Acabando a água, fechando a brecha, o inimigo ele não teria força física para poder entrar em conflito com o rei de Judá. Sabe por que muitas vezes nós não vencemos batalhas espirituais? Porque nós não estamos utilizando o meio e o método certo. E qual seria o método certo? Quando nós estamos confrontando com inimigos espirituais ou até mesmo físicos usados pelo diabo e nós não estamos conseguindo encontrar êxito, eu quero pontuar com você uma das características que nos leva a fracassar: brechas abertas. Quando Ezequias manda fechar as brechas, significa que ele estava impedindo que a água saísse, e um exército sem água é um exército enfraquecido. Imagina, você está numa guerra, você está num conflito, e os seus homens, os homens que estão lutando contigo, eles têm sede. E quando eles têm sede, eles não encontram água. Sem água, eles ficam desidratados e eles morrem. Eu quero trazer para você aqui que muitas vezes nós não estamos vencendo guerras espirituais porque estamos com brechas abertas. Estamos com situações que estão pendentes. E o inimigo, encontrando essa brecha aberta, ele se fortalece e ele invade o teu território e o meu território. Então, eu quero dizer para você nessa manhã: fecha a brecha.
fecha a fonte. Não tendo da onde sair água, o inimigo morre de sede. Morrendo de sede, ele se torna fraco. Se tornando fraco, você o vence. Por que que muitas vezes nós não vencemos? Uma das palavras que Ezequias fala aqui no capítulo 32, ele pede para que o castelo, a fortaleza dele, fosse levantado muros, para que o inimigo não encontrasse facilidade de penetrar e ali destruir e invadir, dominar o território dele. Muitas vezes você está na igreja, você sobe um monte, você faz jejum e o inimigo está dominando o teu território. E por que que o inimigo está dominando o teu território? Porque estão existindo brechas espirituais. O inimigo está se fortalecendo e se alimentando das brechas espirituais que você está deixando. Um dos propósitos aqui dessa palavra é te alertar sobre as possíveis brechas que podem estar dando poder ao diabo de vencer dentro do território da tua casa, da tua família ou até das tuas finanças. Quando Ezequias dá essa ordem, ele fala assim, levante muros, para que ele não encontre força, para que se torne difícil a entrada dele no palácio, a dominação dele sobre o meu reino. Eu quero dizer para você que as brechas têm que ser fechadas nessa manhã para que o inimigo não encontre possibilidade de invadir o território que Deus te deu. Para que o inimigo não encontre possibilidade de invadir a área, a geografia, os domínios que Deus deu para você. Tantos cristãos chegam para mim e falam, pastora, eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que eu estou lutando com uma batalha espiritual onde inimigos estão vencendo em áreas que eu não estou conseguindo compreender. E hoje eu quero te fazer entender que quando Deus chega para Ezequias e fala, esforçai-vos, não temeis, tendes bom ânimo, porque eu sou convosco. Maior é o exército que eu envio em teu favor do que o exército de Senaqueribe. Quando Deus fala isso para Ezequias, ele já tinha mandado construir muros e tapado brechas. Após ele construir muros e tapar brechas, Deus chega para Ezequias e fala assim, não temas, Ezequias, que eu sou contigo. Não temas que os meus anjos e o meu poder é muito maior do que o poder do Deus que Senaqueribe serve. Eu quero finalizar, nós já estamos indo para 12 minutos falando algo para você. Muitas vezes você está sendo vencido por inimigos espirituais porque na sua vida tem brechas que precisam ser fechadas hoje. Quando eu olho para a palavra fechar a brecha, a fonte que jorrava água, um exército do inimigo sem água, ele não tem força para te vencer. Eu quero dizer para você que a partir do momento que você começar a jejuar, que você começar a orar e que você começar a buscar, mas que independente do teu jejum, da oração, porque quando Ezequias ele fecha as brechas e ele constrói muros, isso significa algo físico, não era só algo espiritual. Eu não sei se você está entendendo, existem situações na tua vida que não é só você orar, jejuar e ler a Bíblia. Existem situações que você tem que fechar a brecha do ódio, a brecha da mágoa, a brecha da palavra torpe. O que é uma palavra torpe? São palavras que vão contra aos princípios de Deus e que não edificam ninguém. Uma palavra torpe. Quantos crentes chegam para mim e falam, pastora, eu jejuo, eu oro, mas eu não estou vencendo. E xinga palavrão dentro de casa. Quantos crentes chegam para mim e falam, pastor, eu oro, eu jejuo, eu sei, eu vou para a igreja, eu abençoo a obra, mas continua entrando em guerras espirituais ou até físicas que Deus não mandou você entrar. Quantas pessoas discutem dentro de casa, brigam com a esposa, não obedecem a Deus e estão sendo vencidos pelo diabo porque simplesmente não perdoa. Quantas pessoas vão para a igreja, jejuam, quantas pessoas vão para a igreja, dizimam, sobem monte, mas continua tendo acesso à pornografia. O telefone está lá vendo a pornografia. O telefone está lá batendo papo com a irmãzinha sendo casado. O telefone está lá sendo uma ferramenta de Satanás. Para uma brecha estar aberta, o diabo vencer você em áreas que Deus quer te dar vitória. E quando nós falamos de muros, significa construir uma fortaleza espiritual, o qual o diabo não tem acesso a teu casamento, a tuas finanças, ao teu ministério.
Antes de falarmos de invasão, temos que falar de brecha. Antes de falarmos que Deus decretou uma palavra de bênção, dizendo que era para ele não temer que ele era com ele, que Deus era com ele, Ezequias, ele constrói muros. Que tipo de muro você está construindo em volta da tua casa para que o diabo não invada? Para que Senaqueribe não invada? Que tipo de muro, que tipo de brecha você está mantendo aberta para que o diabo tenha acesso a áreas que Deus já te deu vitória? Aonde a palavra dele diz que ele não mente. Ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Porém, o que está acontecendo? Que a palavra já foi liberada e você não está vendo materializado a bênção. Muitas vezes as brechas espirituais que existem e que tem que hoje, a partir dessa palavra, serem esclarecidas na tua vida. Existem situações que fazem divisão entre você e Deus. E existem situações que impedem a bênção de alcançar a tua vida. E existem situações que elas simplesmente são uma porta aberta para que o adversário, que no caso Senaqueribe, que era um homem usado pelo diabo para poder potencializar um sofrimento sobre Ezequias, uma palavra de medo, de pavor, e para tentar invadir um reino. Ei, eu quero dizer para você, infelizmente já passamos de 15 minutos, mas é rapidinho, fecha as brechas. Eu quero falar para você, não tendo água para beber, ele não se fortalece. Não se fortalecendo, ele não entra no teu reino. O que eu quero falar? Ele não tendo brechas abertas, ele não vai se alimentar de pecado, ele não vai se alimentar de pornografia. Aquela briga que você tem com teu filho, com teu marido ou com a tua família, vai lá, se conserta, pede perdão. Não tenha brechas abertas. Aquela situação mal resolvida, onde o diabo tem encontrado força para poder dominar e você não consegue ver a bênção, hoje, resolve essa pendência. Ele não tendo do que se alimentar do pecado, da mágoa, da tristeza, ele não tendo que se alimentar de uma legalidade aberta, de um portal aberto, ele não vai ter como se fortalecer. Deus vai enviar o anjo, vai destruir o exército do inferno e você vai ver materializado sobre a tua vida essa vitória. Os portais do inferno ficam abertos mediante palavrões que são mencionados, desobediência a Deus. A palavra do Senhor, ela é clara quando ela fala que o profeta Samuel, ele fala para Saul que a desobediência era igual pecado a desobediência, ele era igual rebeldia e era comparado ao pecado de feitiçaria. E quantos cristãos Deus libera através de um pastor, porque essa palavra não é só para a minha igreja, essa palavra vai alcançar vidas. E quem sabe hoje, uma área da tua vida que estava em poder do diabo, essa área ela está sendo liberada por Deus para você viver um novo tempo. Porque Deus me manda falar que você vai viver um novo tempo. Mas esse novo tempo que você vai viver vai depender do teu posicionamento. A desobediência é quando você ouve algo do teu pastor, da tua liderança ou até de Deus e você não põe em prática. A sua conduta continua sendo a mesma, as palavras continuam sendo as mesmas, o teu caráter continua sendo o mesmo, as brigas continuam sendo as mesmas, o ódio, a mágoa continua atuando, tudo aquilo que você sabe que é carnal, que você sabe que impede, continua tendo atuação na tua vida. Então, a palavra ela só tem poder quando a tua vida espiritual está alinhada à vontade do Senhor. Então, quando Deus chega para Ezequias e ele fala, não temas, esforça que eu sou contigo, ele já tinha visto o sacrifício de Ezequias fechar as brechas. Eu quero falar para você, fecha as brechas que Deus está enviando um anjo ou anjos. A palavra do Senhor diz que um anjo do Senhor destruiu 185 mil do exército de Senaqueribe. O que o anjo do Senhor enviado hoje pode fazer em favor da tua vida? Então não temas. Porque eu creio que Deus já enviou esse anjo que está derrubando esse altar que Satanás colocou diante de você, achando que está dominando áreas que Deus quer entrar nessa manhã. Então entenda algo, fecha a brecha, faça os muros. O que significa levantar os muros? Os muros levantados significa fortalecimento. Uma casa fortalecida de oração, de amor, de perdão, de paz, de alegria. Uma casa fortalecida de oração e com brechas fechadas é território onde não tem como. É um território que o diabo não vai ter possibilidade de entrar. Então, apesar de você estar orando, apesar de você estar buscando, apesar de você estar jejuando, você não está encontrando êxito, fecha a brecha. Verifica hoje, capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo. Essa palavra é para Santa Ceia, pastora. Sim, essa palavra é para Santa Ceia. Mas essa palavra também é para uma autoanálise. Como é que está teu interior? Como é que está teu coração? Que nível de palavra está saindo da tua boca?
Que nível de palavra está saindo dos teus lábios em relação à tua esposa, aos teus filhos? Que nível de palavra está saindo em relação aos teus inimigos? Porque inimigo a gente não amaldiçoa, inimigo a gente entrega para Deus e ora para que ele seja liberto. Que nível de palavra está saindo? Que nível de comprometimento você está tendo com Deus quando você é a igreja dele no momento que ninguém te vê? É essa brecha que Jesus quer fechar para que as bênçãos alcancem a tua casa, para que as bênçãos alcancem a tua família, as tuas finanças e o teu ministério. Muitas vezes a vitória que você espera está dentro daquilo que você não muda. E quando você não muda, fica impossível Deus operar aonde há brechas. Então, não tendo brechas, Senaqueribe, que aqui é representado por um homem, mas representa forças do inferno, invade, domina e simplesmente ele atua. Então eu quero deixar essa palavra para você. Não estou acostumada a fazer vídeo, mas foi algo que Deus colocou no meu coração e eu libero para você que se você fechar essas brechas, algo de Deus vai vir sobre a tua vida e aquilo que você tanto espera, que você tanto aguarda, vai acontecer. Aquilo que você vê que está totalmente fora do lugar vai entrar no lugar. Aquilo que você acha que é uma invasão de demônios e você atribui uma maldição geracional, você atribui uma maldição de feitiçaria, macumbaria, e eu finalizo dizendo para você que a maldição sem causa não encontra efeito, não tem pouso. Então, não tem como o diabo trazer uma maldição e ela ter poder de atuação se as brechas estiverem fechadas. Se elas estiverem fechadas, Satanás perdeu, já perdeu, Deus vai ser glorificado e através do teu testemunho algo novo vai acontecer. Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe esse dia e eu creio e eu profetizo sobre a tua vida que ainda essa semana, todas as brechas estando fechadas, você vai ser poderosamente abençoado por Deus. Fica na paz do Senhor, que Jesus venha operar um milagre hoje sobre a tua vida e sobre a minha, em nome de Jesus.